trabalho infantil não é um mal exclusivamente brasileiro ou uma daquelas mazelas típicas de economias latino-americanas, subdesenvolvidas. Ele está presente em maior ou menor grau em todo o mundo, na América do Norte, na Europa, na Oceania, mas principalmente na África e na Ásia. Os estudos da Organização Internacional do Trabalho apontam uma redução de 1/3 no número de crianças que são exploradas, muitas vezes a troco de nada e pela própria família. Mas ainda assim, o contingente alcança um número assustador: 168 milhões de pequenos trabalhadores. Se fosse um país, essa nação de crianças trabalhadoras estaria entre a 7ª e a 8ª posição no ranking dos países mais populosos do mundo. 168 milhões de crianças. Não pode ir à escola, não tem acesso nem mesmo aos cuidados médicos básicos. 80 milhões desses meninos e meninas são forçados à escravidão. São crianças soldados, são vítimas de tráfico de pessoas, explorados no tráfico de drogas ou prostituição. Ou trabalho em lugares perigosos. Você não vai achar este país em nenhum mapa. Mas ele está em todo lugar, é ao nosso redor. Em países ricos e pobres, nos campos, fábricas, nas zonas de guerra, em esquinas, em casas particulares. A situação que mais me chocou foram as crianças escravas. Nós encontramos crianças, por exemplo, no Pará, que tinham sido vendidas pelos pais na Bahia e já tinham sido revendidas no Pará, que apanhavam de pau, que era chamada de burro sem rabo, meninos de 10 anos de idade nessas condições. Então, são coisas muito pesadas que a gente não acha que está acontecendo no país. Mas estão, e não apenas em zonas remotas dos estados mais pobres, mas em cidades de todos os tamanhos, de todas as regiões do Brasil. Muitas crianças mutiladas, sem dedo, sem mão, até sem braço. Como se não bastasse ser culturalmente aceito, ainda existe o mito de que o trabalho infantil ensina valores morais. E em pleno século XXI, ainda tem gente que acha que o trabalho pode tirar a criança de uma condição de pobreza. Nós sabemos que essa afirmação não é verdadeira. Nós não podemos continuar com essas situações e precisamos exigir um sistema educacional que seja de acordo com as nossas necessidades. Um sistema educacional que forme as pessoas, que informe as pessoas, que faça com que essas pessoas sejam participantes efetivos da sociedade, sejam pessoas cidadãs, e que tenham depois, como todos nós precisamos, acesso a um trabalho decente, a um trabalho que também contribua para um processo de inclusão em cidadania. Uma das piores formas de trabalho infantil é o doméstico, em casas de família. E como a lei garante a inviolabilidade dos domicílios, para entrar numa casa, a fiscalização precisa de um mandado judicial. Aqui o papel da denúncia assume uma função estratégica, porque se não houver a denúncia, não se vê, não se consegue ver. Por isso que se diz que o trabalho infantil doméstico é invisível. Então, a denúncia ela deve chegar, chegando ao Ministério Público essa denúncia, seja diretamente ou seja através do Disque 100, ela sofre o mesmo procedimento de investigação. Não raro, nós temos que conseguir um mandado judicial para entrar e verificar a situação de flagrante. Outras vezes nós chegamos às casas, conversamos e as famílias abrem e começam e mostram um problema e demonstram que seria uma boa-fé, que seria uma atitude de benevolência. O Ministério Público compreende, mas orienta que essa atitude está errada, ou conscientiza de maneira reversa, mostrando os prejuízos que aquilo pode trazer para aquela criança e solicitando, num primeiro momento, voluntariamente, que a família cesse. Qual é a sua opinião sobre o trabalho infantil? Olha, o trabalho infantil hoje ele é visto como uma coisa negativa, né? Tá?
Assim, é claro que a criança ela tem que ter a oportunidade de ser criança, de brincar. Mas assim, na minha época era normal criança trabalhar, né? E como eu falei, eu com 5, 6 anos eu já estava trabalhando. Eu vendia alface na rua, plantava alface, saía da escola, vendia sorvete, pirulito que a minha mãe fazia para vender. Então, assim, a gente ajudava, né? Financeiramente para manter a família. Então, assim, não sei se isso me fez mal, fez bem, mas pelo menos, assim... Hoje por lei é proibido, né? No meio artístico, é um trabalho infantil ou não? Trabalho no meio artístico? Sim. Olha, assim, eu acho que... Porque o que é trabalho, né? Trabalho é toda atividade que o ser humano desenvolve, né? É isso que eu aprendi. Então, você levanta de manhã, você escova os dentes, penteia o cabelo, né? Se alimentou. Então, toda atividade humana é trabalho. Ser artista também, assim, eu acho que é como uma outra atividade qualquer. Acho que não tem essa diferenciação. Ele pode, sei lá, trabalhar no circo. Tem os meninos que estão do circo aqui à tarde, né? Então, assim, eu acho que faz parte da rotina, né? Não sei. Então, cada caso é um caso, cada realidade é uma realidade. Então, quem é a família abastada, então ele não vai trabalhar. Mas se for de família pobre, né? Classe A, D e E, coitado, ele vai ter que trabalhar para ajudar, né? Entendeu? Então, é isso. Sim. Boa tarde, Regina. Tudo bem? Tudo bem. E você, Richard? Bem também. Regina, eu vou fazer algumas perguntas sobre o trabalho infantil, tá? Certo. Qual a sua opinião sobre o trabalho infantil? Bom, eu sou totalmente contra o trabalho infantil. Eu acho que criança, ela tem que estar na escola e brincando, né? Eu acho que a gente tem que viver as fases que a gente tem na vida. Criança é para brincar, é para ir para a escola. O adolescente é para ir para a escola, para pensar no que ele quer fazer. Sim, verdade. E você acha que o trabalho infantil ensina valores morais para tirar da pobreza? Eu acho que assim, com o adolescente, eu acho que sim. Com a criança, não. Porque a criança, eu acho que você pode trabalhar com ela de outra forma, né? Você pode incentivar o esporte, aí sim, a convivência em grupo, né? O dividir, o compartilhar. A criança, acho que você tem que ensinar esse tipo de coisa. O adolescente, se você levar o adolescente para fazer trabalhos que ele trabalhe meio período, que ele concilie com o estudo, aí sim. Aí você vai ensiná-lo esse tipo de valores. Agora, para a criança, eu acho que não. Entendi, então. Muito obrigado, viu, Regina, pela participação. Que isso, de nada.